Então vamos lá, pessoal. Hoje na aula de geografia nós vamos falar sobre o trabalho e a transformação das paisagens. Então, vamos observar aí essa perguntinha. Você já pensou em quantas pessoas trabalham para que os alimentos e outros produtos que você consome diariamente cheguem na sua casa? Então você já parou para pensar nesse processo, né? Até que alguns alimentos cheguem até a nossa casa? É sobre isso que nós vamos falar. Então, no capítulo anterior, nós vimos que muitas pessoas migram em busca de melhores condições, né? Mudam de país para ter uma melhor condição de vida. E a oferta de trabalho em um país ou uma região costuma atrair muitos migrantes, porque todos nós necessitamos do trabalho, né? E é por meio do trabalho que nós produzimos o que precisamos para sobreviver, como moradia, né? Fabricação de móveis, casa, né? Para nos proteger do calor, do frio e da chuva e outros objetos que nós usamos no nosso dia a dia. E desse modo, o ser humano modifica as paisagens, como nós podemos ver aí assim. Então, aqui na página 272, nós vamos observar qual é o processo, né, depois da extração, da retirada da madeira da plantação. Então, depois que ela é retirada, ela vem para essa serraria por meio de rodovias e hidrovias, né, ela é transportada para esse local. Aí, nas serrarias, ela é cortada em formatos como tábuas e vigas. E por último, né, vai mostrar aqui na última imagem a utilização dela, que ela pode ser utilizada como sustentação de telhado das casas. A madeira também pode ser empregada na fabricação de papel, móveis, portas e batentes para residências, entre outros. Agora nós vamos ver as paisagens transformadas pelo trabalho humano. Observe a seguir as principais características de uma paisagem rural e de uma paisagem urbana. Então, aqui nós temos duas imagens. A primeira está mostrando uma paisagem rural e a outra uma paisagem urbana. E aqui do lado nós temos as características de cada uma delas. Então, uma paisagem rural caracteriza normalmente pela existência de lavouras, criação de animais e áreas de vegetação nativa. Já uma paisagem urbana caracteriza-se pela construção de casas ou edifícios próximos uns dos outros e pelo intenso trânsito de veículo e de pessoas. Então, as paisagens rurais são aquelas que se localizam, né? São retiradas da cidade, onde tem criação de gado, onde tem muita pastagem, né? Vegetação, onde existem as lavouras. E a área urbana é a cidade, né? Onde nós encontramos aí estabelecimentos comerciais, escolas, bancos e tudo mais que nós podemos encontrar aí dentro de uma cidade, dentro de um centro comercial. Então, você vai fazer a leitura aí das características das duas imagens para depois poder responder as perguntas. Vamos lá responder a primeira perguntinha, página 273. Quais atividades econômicas são realizadas nas zonas rural e urbana de seu município? Então, pesquisa aí que atividades são essas e responde. Então, aqui na página 274, na número 1 assinale R para os elementos presentes nas zonas rurais, né, nas áreas rurais, e U para os elementos presentes nas áreas urbanas. Então, você vai fazer a leitura aqui e você vai observar. O que for da zona rural, né, da área rural, você vai colocar um R no quadradinho. E o que for da área urbana, você vai colocar um U em todas essas opções que nós temos aqui. Número 2. De acordo com o texto das páginas anteriores, o cultivo ou a extração da madeira acontece nas áreas urbanas ou rural? Então, se você tiver dúvida, volta lá no texto para você ver aonde acontece isso. A retirada da madeira. Número 3. As indústrias relacionadas à construção civil e de papel e celulose provavelmente estão localizadas nas áreas urbanas ou rural? Também tem que voltar no texto se você tiver dúvida. Número 4. Leia as palavras dispostas no quadro. Então, você vai fazer a leitura dessas palavrinhas dentro desse quadro azul para poder responder a letra A e a letra B. Letra A. Quais são os produtos e serviços da cidade utilizada pelas pessoas do campo? Então, dessas palavrinhas aqui, quais são os serviços que são utilizados, que são da cidade e são utilizados pelas pessoas do campo? Letra B.
Quais são os produtos e serviços do campo utilizado pelas pessoas da cidade? Aqui é o contrário. Você vai ver quais são os serviços que vêm do campo e que quem mora na cidade utiliza. Presta bem atenção para não confundir e usar todas as palavrinhas. Página 275. Número 1. Que elementos observamos na paisagem rural mostrada na página 273? Então, volta lá na página 273 para ver quais eram esses elementos que tinham na paisagem rural. Número 2. Que elementos observamos na paisagem urbana mostrada na página 273? Também tem que voltar lá para observar, para anotar que elementos são esses. Número 3. Identifique os itens a seguir como característica do espaço rural ou do espaço urbano. Então, você vai fazer a leitura dessas palavrinhas aqui para escrever na frente se é rural ou se é urbano. Por exemplo, pastagem é um elemento característico do espaço rural ou do espaço urbano? Aí você vai completar todos esses espaços. Número 4. A imagem a seguir mostra uma paisagem rural ou uma paisagem urbana. Então, é só assinalar com um X aqui do ladinho. E depois, circule somente o nome de elementos que aparecem na paisagem acima. Então, dentro desse quadro aqui, tem vários elementos. Vocês só vão circular os que aparecem nessa imagem aqui acima, ok? Os que não aparecem, não precisa circular. E aqui, para finalizar na página 276, você vive no campo ou na cidade? Desenhe no quadro a seguir a paisagem do lugar onde você vive e mostre aos seus colegas. Então, aqui você vai fazer um desenho. Se você vive no campo, você vai desenhar as características aí, né, da paisagem de onde você vive. E se você mora na cidade, você também vai fazer um desenho aí, destacando os elementos presentes na paisagem do local onde você mora. E depois aqui embaixo, escreva o nome de 3 elementos que você desenhou em sua paisagem acima. Certo, pessoal?